nasci para o trabalho, não tinha festa. E nem eu queria também. A história do jovem que abriu mão de uma vida carnal e sacrificou seus desejos deste mundo pela vida espiritual. Cada dia me realizo mais. Cada dia é como se fosse a primeira missa que eu fosse celebrar. O filho de Dona Enedina se tornou um dos padres mais influentes do Piauí. Mas afinal, o que torna Padre Carvalho tão diferente e ao mesmo tempo tão querido pelo povo? Seu modo de falar. Meu filho, você tá de carro aí, não tá? É a mesma coisa. Diga o federal que eu falo que ele quer agora. Federal. Seu modo de celebrar. Para nós, o corpo, o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. A sua pressa. Ok, meu filho. Zay, traz aqui para levar. Para levar, traga. Ao longo de 4 décadas no sacerdócio, Padre Carvalho se tornou um dos padres mais conhecidos do Piauí. E hoje tem sua história contada pelas pessoas que o admiram na caminhada da fé católica. Padre Antônio José de Carvalho, nascido a 16 de março de 1949. Pai, Francisco Pereira Carvalho. Mãe, Enedina Carvalho. Toda a história tem seu início. E a de Padre Carvalho começou na cidade de Campo Maior, a 83 quilômetros de Teresina. Na década de 50, o pequeno Antônio já dava seus primeiros passos na fé católica com o incentivo da família, que, segundo ele, era muito religiosa. Minha mãe levava e todos os dias eu tinha que rezar um terço, que mais isso. Aos 8 anos de idade, já servia na Santa Missa da paróquia Santo Antônio, sob os ensinamentos do Monsenhor Mateus Cortez Rufino, vigário paroquial e pessoa fundamental na caminhada da fé do menino que sonhava em ser padre. Todos os dias eu ia à missa, ajudava o Monsenhor Mateus Cortez Rufino, né? E ali fui criando aquela amizade muito grande com a igreja, com o padre, com o povo. A decisão foi com, eu diria, 14 anos. Só que eu já ajudava na igreja, né? Então aí surgiu a vocação. E de lá eu fiquei em Teresina, fiz o seminário menor. Terminou o seminário menor, eu fiquei em Teresina. E fui um dia à tarde convidado pelo gerente para trabalhar no banco. Eu não fui pedir emprego a banco, eu fui convidado. Muito bem, trabalhei muito tempo no banco, comércio e indústria. Depois do comércio e indústria vendeu para o Bahia, eu fui para o Bahia. Depois fui o Nacional, depois fui a cooperativa agrícola também. Mas sempre ganhando relativamente bem. Sempre tive meu carro próprio. Fiz o seminário menor em Teresina, porque não tinha maior em Teresina, só menor. Então, eu fiz o menor em Teresina, fiz o maior em Fortaleza. Eu disse, olha, eu vou deixar a Atlântica e vou para o seminário. Padre, eu visto saia, padre, se o senhor for ser padre. Tá entendendo? Eu acho que ele desistiu, né? Porque... O jovem seminarista então foi para o estado do Ceará terminar os estudos em Fortaleza. Segundo ele,
Estudou ainda por 9 anos e retornou para Teresina, onde foi ordenado por Dom José Freire Falcão, na Catedral Nossa Senhora das Dores, no dia 5 de novembro de 1983, às 7 da noite. Começou já no dia seguinte, a transferência foi feita na mesma noite, eu já fui transferido cedinho para União. Me deixou em Teresina eu peguei o ônibus para União. Em União, Padre Carvalho foi pároco da paróquia Nossa Senhora dos Remédios. Durante seu trabalho na comunidade, construiu várias capelas, uma casa paroquial, foi professor e teve uma boa relação com o povo que nunca esqueceu do padre e do seu serviço à frente da paróquia. Padre Carvalho, ele chegou aqui, era muito novo e ficou na paróquia e fez muito benefício os paroquianos e a cidade em geral, né? Logicamente, ele tinha o seu temperamento, né? Mas ele foi uma pessoa muito dedicada à igreja, né? Ele foi uma pessoa de um grande coração. Também sou testemunho da gratidão do Padre Carvalho com o povo. Sou testemunho de, comumente, a gente abrir as portas de minha casa vizinha, a calçada da casa paroquial está lotada de gente para Padre Carvalho dar carona para as pessoas menos favorecidas para ir para Teresina, que não tinha dinheiro para pagar. Tem uma história muito linda, eu e ela, e ele também sabe, que a gente dava comida a uns presos, porque nós inventamos até que nós era de uma pastoral da carcerária, para nós poder entrar na delegacia e dar comida aos pobres. Nós levava comida, como eles não podiam sair da cela, nós dava comida na boca deles com a colher que nós levávamos. Mas era uma missão muito difícil, muito difícil. Para nós entrar, nós tínhamos que contar essa história. Não é uma verdade de carcerária, porque na época não tinha essa pastoral, não tinha. Nós inventamos. E ele sabia porque ele também ajudava os presos. E foi uma maneira da gente caminhar junto com ele, essa missão. Muito humanitário, gostava muito de auxiliar, ajudar as pessoas. A gente podia contar com ele, principalmente na casa de doença, né? Podia ser a hora que fosse, meia-noite. Se ligasse para ele, ele estava pronto para ajudar qualquer pessoa, seja ela quem fosse, ele estava pronto para ajudar, né? Ele fez muita coisa boa para nós aqui. Olha, ele comprou um transporte para levar gente doente para Teresina, aquelas pessoas que não tinham condição de pagar uma passagem, de fazer um exame em Teresina, né? Padre Carvalho vestiu muita gente, viu? Ele fazia pedido de roupa e dava para o povo pobre. Padre Carvalho virou uma personalidade muito querida em União. O amor entre ele e o povo o tornou uma pessoa bastante influente na cidade. Enquanto pároco, viveu muitos acontecimentos bons e ruins na missão de evangelizar. E a gente tinha toda aquela correria, aquela preocupação de sempre estar se deslocando para o interior, porque na época a gente chamava as missas no interior, era desobriga, né, que a gente ia. Em 85 era desobriga que a gente chamava. Então a gente se deslocava, por exemplo, se a missa fosse no sábado pela manhã, na sexta-noite a gente já ia para dormir no local lá da missa, né? E eu lembro que uma vez aconteceu um fato assim com a gente, que hoje eu me lembro. A missa era no sábado pela manhã lá na localidade chamada Palmeira Campos, que hoje é município de Lago Alegre, né? Então a gente saiu na sexta-noite, quando a gente chegou em Lago Alegre, começou a chover. Aí no carro ia eu, o Juraci Carneiro, que ele lembra muito bem, e uma senhora com a criança, né? Quando chegamos na Lago Alegre, começou a chover, né? Então foi apertar assim todo mundo dentro do carro para ninguém se molhar. E nessa época a estrada era estrada de pissarra, não tinha asfalto.
E por consequência da chuva, que neste ano o inverno foi muito bom, a estrada estava cortada, né? E era à noite, ele corria, o pé pesado, corria muito, né? E aí a gente tinha noite escura, tinha um atalho, eu rodei, mas ele não percebeu, né? E deixa que, quando ele deu fé que a estrada cortada, já estava muito próximo. E a gente caiu lá dentro do buraco lá, inclusive eu quebrei aqui esse joelho, essa perna aqui, tive uma pancada na cabeça. Ele também pegou uma pancada grande assim nos peitos. O menino que ia com a gente quebrou o braço e a perna. E aí foi aquela confusão, no meio da chuva, no escuro. E a pancada foi tão violenta que os moradores que moravam um pouco distante ouviram a pancada, né? Como eles já estavam esperando que o padre ia, né? Eles deduziram que seria o carro do padre que tinha caído dentro da vala, do buraco, né? Então eles chegaram lá com a lanterna, né? Tal. Aí é o padre e tal, foi aquela... Inclusive uma senhora chorou muito lá na hora, né? E aí de lá pra cá, e o carro nem teve mais como sair do buraco, aí foi aquela confusão toda. Aí veio 2 rapazes de bicicleta para Lago Alegre, para ligar para o Hospital de União, para mandar um carro para pegar a gente lá, né? Foi convidado para receber aqui em União Nossa Senhora do Amparo, uma Santa de Teresina, e levar em todas as paróquias, as capelas do município de União. Então ele levou. Na hora de levar, ele queria levar-se um grupinho. Aí foi lá em casa me convidar para ir. Eu disse, não vou. Ele disse, vamos, Maria Rega, vai uma freira, a irmã Olga, vai a 2 seminaristas, o padre Zé de Pinho, que é seminarista, vai o padre Humberto Coelho, que é também seminarista, vai muita gente, vamos. Eu disse, não vou. Mas quando ele quer uma coisa, ele insiste até terminei indo. O sinal foi uma maravilha. Foi uma semana de viajando com Nossa Senhora, rezando, catequizando, evangelizando o povo no interior. Foi uma maravilha. Ele ajudando, em cada lugar que ia chegando, celebrava e a gente ia evangelizando as pessoas, né? Porque meu pai era o caminhoneiro que trazia o material de construção da casa paroquial, que ainda hoje existe, feita pelo Padre Carvalho, e tantas outras construções que ele fez na cidade. Então ele deve ter alguma memória afetiva a respeito de meu pai, da Aribé, e da minha mãe, da Tiva, porque além de trabalhar com ele nesse sentido, era vizinho de lado a lado da casa paroquial. Mas tem outras coisas significativas de depoimento do Padre Carvalho. Eu, como filho do Aribé, sou testemunho ocular do Padre Carvalho professor, porque fui aluno dele na Unidade Escolar Marcos Parente, ele como professor de filosofia e psicologia. No final dos anos 80, as cidades pequenas do Piauí, por não ter profissionais formados, aproveitavam os padres dentistas para serem professor de ensino médio. Então o Padre Carvalho aceitou e eu tive o orgulho e o prazer de ser aluno dele, do ensino médio da época, da Escola Marcos Parente, como aluno de psicologia e filosofia, além de ser vizinho. E hoje sou professor da escola onde ele foi professor. A experiência de ter trabalhado com o Padre Carvalho foi muito boa, porque eu comecei tudo com ele, né? O que eu aprendi já foi dele, me repassando e tudo, porque quando eu entrei na secretaria eu era uma leiga, né? Não sabia de nada de secretaria. E eu tenho uma história bacana com o Padre Carvalho. Hoje eu sou jornalista, radialista, colunista social, de emissora local, da Rádio Vanguarda, do jornal e Portal Dia. E ele, Padre Carvalho, me incentivou para a área da comunicação. Como eu frequentava a casa dele, e um certo dia ele me convidou para fazer a Hora do Anjo, que era apresentado aqui na igreja pelas amplificadoras, que ainda hoje existe aqui na torre. E eu comecei a fazer isso, e por conta disso, eu já despertou a minha parte para a comunicação. E essa comunicação me fez eu ir para a faculdade e me fez eu conquistar o espaço de um comunicador, de um jornalista, que são os meios de comunicação, rádio, impresso, TV, portal. Então eu sou muito grato a ele por conta disso. Essa árvore que é centenária, né? Na época que ele trabalhou aqui, já existia e ainda hoje está aqui. Que ele cuidou dessa planta, porque o pessoal cortava as plantas da praça e essa aqui ele deixou não cortarem, ele não deixou cortarem. Ele ajudou muitos pobres,
Tinha deles que chegava pedindo uma cesta para eles comer que não tinham dinheiro para comprar. E ele fez a casa do Vermelho e botou, foi saco de arroz, saco de farinha, saco de açúcar, tudo lá. Aí ele fazia a cestinha e dava para o pobre que vinha pedir. O que ele fazia era ajudar, ele fazia era dar. Ele comprava e dividia com quem não tivesse. E eu, todos os anos, no aniversário dele, ninguém de União pode, não telefona para ele, mas eu telefono no aniversário dele. Ele diz assim, Maria, só tu se lembrou de mim. Aí eu digo assim, porque eu sempre me lembro dos amigos e eu rezo por você também. Aquele era padre, era professor, era advogado, fazia papel de muitas coisas, né? Assim, participar de muitas coisas. O advogado dos pobres que era o Padre Carvalho, não tinha outro. Se não era um vereador, era o Carvalho, né? Aí ele conseguia que ele tem papo, né? Ainda hoje a gente lembra dos benefícios do Padre Carvalho. O tão querido Padre Carvalho já estava há 8 anos e 3 meses à frente dos trabalhos pastorais em União. Ele era muito amado pelo povo e principalmente pelos mais pobres. Mas em março de 1992, uma notícia vinda da Arquidiocese de Teresina pegou todos os unionenses de surpresa. Quando eu me espantei, para cá chegou aqui chorando, que tinha sido transferido para a cidade de São Pedro do Piauí. Aí eu digo, padre, agora você só tem 2 saídas, ou deixa a vida sacerdotal, ou vai. E ele foi. Como era de se esperar, o povo não queria que ele fosse transferido e fizeram de tudo para o Padre Carvalho permanecer na cidade como pároco. A gente reuniu uma manifestação pacífica para que fosse a termo ao encontro do bispo, na época Dom Miguel, para pedir para que o padre não fosse transferido. Uma professora, o nome dela é Socorro, não me recordo agora o sobrenome, Socorro. Ela fretou um carro e juntou outras professoras e foram lá em Tal Bispo. E vieram assim, uma meia dúzia de professoras, ficaram. Quando chegaram na porta, entrou uma família, um casal amigo do bispo. E eles aproveitaram e entraram também. Aí falaram para ele. Porque como ele passou muito tempo aqui, ele criou um certo ciclo de amizade. Então ninguém queria que ele saísse daqui. Então a gente se reuniu em casa próxima aqui, fizemos cartazes e fomos. Uns foram de caminhão, outros foram de ônibus, foram de carro particular e fomos até a casa do bispo, lá em Teresina. Eu não fui, mas minha mãe foi, que minha mãe, enquanto ela viveu e ela pôde andar, ela foi todas as vezes, ela ia para lá e foi na manifestação em cima desse caminhão. Ela já era velhinha, eu nem queria que ela fosse, mas como ela era muito corajosa e tinha muito amor a ele, ela foi. Nós chegamos lá, desceu todo mundo e pedia. Nós queremos o Padre Carvalho, na paróquia de União. Nós queremos o Padre Carvalho, na paróquia de União. Nós queremos o Padre Carvalho, na paróquia de União. Mas o bispo não deu nem uma mínima para nós. E nós voltamos no Cristo e o Padre Carvalho foi embora. Quando ele foi embora, meu filho saiu passeando na rua todinho. Passou na minha porta da minha casa, uma fogo de vez. Eu digo, oh meu Deus, o Padre Carvalho vai matar mesmo a gente. Só passeando na frente da casa, ele indo embora. Padre Carvalho então seguiu para sua nova casa, a paróquia São Pedro, em São Pedro do Piauí. Ele chegou na cidade no dia 16 de março de 1992, exatamente no dia do seu aniversário. Eu não conhecia São Pedro do Piauí. Eu fui informado pelo Monsenhor Toni, que era vigário-geral. E então disse, padre, tem várias cidades, agora eu gostaria que o senhor ficasse em São Pedro do Piauí. Já foi a pedido de Monsenhor Toni. As opções eram Amarante, Regeneração, Angical, São Pedro do Piauí. E tinha 4 opções, mas Monsenhor Toni pediu que eu viesse para cá. Quando eu cheguei aqui, estava toda a comunidade, ou seja, uma boa parte da cidade.
reunida lá na entrada. Padre Carvalho chegou a São Pedro acompanhado de várias pessoas que vieram com ele de União. A comunidade fez questão de entregar em mãos para a sua nova paróquia. E eu tive o prazer de participar das equipes que levaram o Padre Carvalho para São Pedro do Piauí. Tem registros aí que eu dei para o Júnior, de eu dentro de um carro de som do Paraíba, anunciando a chegada do Padre Carvalho em São Pedro do Piauí. Espero que ele veja, que mexa na memória dele. Muitas pessoas, não só eu, mas um grupo grande de pessoas num ônibus, fomos entregar Padre Carvalho para a comunidade de São Pedro do Piauí. Ao assumir a direção pastoral da paróquia, Padre Carvalho viu muitas dificuldades na igreja e na cidade. Se mobilizou com os paroquianos e juntos trabalharam muito pela comunidade. Primeiro, eu cheguei aqui e tinha poucas capelas. Não é porque os padres não trabalhavam, não. Pelo contrário, eles trabalharam muito. Acontece, porém, que eu tinha que dar continuidade a esse trabalho que eles já estavam, eu diria, iniciando nas comunidades. Padre Carvalho fez aqui 22 igrejas. Houve trabalho? Houve. Todos os padres trabalharam, todos eles. E eu, como já tinha assistido missa dele em União, não tinha contato, mas fiquei empolgada e comecei a procurar o padre. Aí ele sempre celebrava no interior. Achava bom os meninos andar com a malinha dele, né? E eu gostava de andar com a mala. E aí eu ia pro interior com ele. A minha mãe deixava, porque era o padre, né? Minha mãe deixava eu andar com o padre. Meu pai também. Passou um tempo, ele pediu o Juraci para me ensinar a dirigir. Eu gostava muito de carro, né? Gostava demais, ainda gosto, né? E aí ele me ensinou a dirigir, né? Eu ainda lembro aí naquela estrada de Agricolândia, carroçal aqui pelas pedras, né, e tal. Uma D20 preta que ele tinha. E para mim foi um momento único, né? Porque eu gostava muito de direção, achava muito bom dirigir. E aí me ensinou, eu comecei a conviver com ele, comecei a ir dormir lá. O meu pai chegou um dia para ele e disse: padre, esse menino é seu, cuide desse menino, né? E aí eu acabei ficando por lá um dia, né? Teve um período que eu tive que sair da casa do padre porque às vezes ele não dizia nada pra gente, a gente ficava meio desconfiado. Até que um dia, não vou mandar mais o padre não, de nem obrigado, né? Aí eu fui pra casa, aí ele mandou atrás de mim. E nisso acabei que morando lá, né? Aí passou o tempo, o Juraci decidiu ir embora, né? Arranjou uma esposa, uma noiva. E aí decidiu ir embora e ele me chamou pra dizer que ia embora e que eu cuidasse do padre, né? Me chamou reservado, né? O padre não acho que nem soube disso. E aí ele foi para Brasília, né? E eu fiquei com o padre. Fiquei naquela missão de ficar acompanhando esse velhinho aí até hoje, né? Ainda ando com ele, né? No dia 20 de novembro de 1993, Padre Carvalho foi à União para receber o título de cidadania na Câmara de Vereadores. Isso daqui significa dizer que é filho da cidade. Olha, Câmara Municipal de União. Essa foi a última vez que Padre Carvalho foi em União, pois a partir da sua chegada em São Pedro, ele se dedicou por inteiro na sua nova missão, abrindo mão até de alguns direitos seus como pároco. Nem férias eu quero tirar. Não é que eles não queiram dar, não. Eles dão férias. O Padre Carvalho não quer, não gosta, quer ficar aqui. Em São Pedro do Piauí, Padre Carvalho marcou gerações e já está à frente da paróquia há mais de 32 anos consecutivos. Aos 75 anos, ele continua incansável e disposto, apesar das limitações físicas devido à sua idade e saúde. Por dia, 3 injeções. Por dia. Quem aplica? Padre Carvalho. Padre Carvalho. Eu não vou me levantar para pedir alguém para aplicar. Quem aplica sou eu. Uma pessoa que toma 3 insulinas por dia, o caso é sério, né? E ele se mantém. Ele mesmo aplica. Ele faz assim. Ai, meu Deus do céu. Ele aplica na barriga. Eu já tenho glicemia há 43 anos. Já cheguei aqui com ela. Quem hoje acha o padre disposto, mesmo com sua idade e problemas de saúde, não imagina o que ele tanto já fez quando era jovem na paróquia São Pedro e quantas aventuras já viveu junto à comunidade. A gente uma vez foi para a cidade de Francisco Aires e lá nós tivemos que ir para um interior da cidade para celebrar uma missa.
né? Onde sempre o pessoal dessa comunidade festejava e no retorno deu uma chuva muito forte, né? E quando a gente vinha passando no riacho que a gente cruza para chegar a esse município, veio o que eles chamam de tromba d'água, né? E saiu levando o carro com a gente, com tudo dentro. Inclusive eu tinha comprado uns carneirinhos, estava dentro, né? O carro tinha uma capota, o carro saiu levando tudo. E foi interessante, o Padre Carvalho saiu pela cerca de arame, né? O carro ficou enganchado. O Padre Carvalho saiu pela cerca de arame, eu saí puxando os carneirinhos pela janelinha da capota do carro. E aí a gente ficou lá com esse carro preso, né? Nesse riacho e lá não tinha carro para puxar, só tinha um pessoal da festa que ia mais a cavalo, né? E aí o Padre Carvalho mandou um recado pro dono da festa que o carro estava atolado nesse riacho, né? Que a tromba d'água levou e passou e o carro ficou lá atolado, saiu da pista lá onde era calçado com pedra. E aí o dono da festa chamou o pessoal disseram que não ia ajudar o padre. Então o dono da festa disse o seguinte: pois acabou a festa, não vai ter mais festa, vamos acabar com tudo, eu vou despachar tudo. Ou vamos ajudar o padre ou acabou a festa. E aí, quando a gente se espantou, tinha tanta gente lá nesse riacho, tanta gente, que foi até engraçado, né? O pessoal tiraram o carro com os braços, não foi puxando com corda, foi com os braços. Pegaram na frente e atrás, na época era uma D20, né? Na frente e atrás, e tiraram o carro do buraco onde ficou e colocaram fora do riacho. Padre Carvalho, além de ser pároco em São Pedro, dava assistência a muitas cidades do Piauí ao mesmo tempo. Ele afirma que atende pessoas até de outros estados. Eu fui pároco aqui e dava assistência à Agricolândia, como também a 17 cidades. Ao mesmo tempo que eu servia São Pedro do Piauí, eu servia a 17 cidades. A Agricolândia eu servi 22 anos. 22 anos eu servi a Agricolândia, com assistência dominical e muitas vezes até no meio da semana. 22 anos. Não há como negar a influência e autoridade de Padre Carvalho, mas para ele, isso não passa de sua obrigação como sacerdote. Eu não diria autoridade, né? Eu diria que eu tenho a missão de servir nesse sentido. Agora não posso dizer eu sou autoridade. Eu entendo, faço. Gosto. O povo me procura muito. Do Piauí, do Maranhão, do Ceará, do Pará, do Goiás, vêm todos para cá. Quando eles saem de lá, procure Padre Carvalho. Procure Padre Carvalho. Não dou tiro errado. Assim, o Padre Carvalho ajudou a formar as famílias das cidades por onde passou, principalmente São Pedro do Piauí, né? Padre Carvalho ajudou muitas famílias com seus filhos, né, com problemas, né, na parte de dialogar, conversar. Trabalhou em muitas cidades como Curralinhos, trabalhou Miguel Leão, Palmeirais, Francisco Aires, Agricolândia, São Pedro do Piauí, nas cidades de São Gonçalo. Então, enfim, todas essas cidades, Padre Carvalho foi padre. São inúmeros os trabalhos do Padre Carvalho, tanto na paróquia como na família das pessoas dessas cidades, né? Eu sou testemunha disso, desses 32 anos de Padre Carvalho em São Pedro do Piauí, eu tenho mais ou menos 30 anos com ele aí. E aí são muitas as histórias, né? Ajudava as famílias também com emprego, né? Padre Carvalho sempre fazia as cartinhas de recomendação, entregava para o candidato levava para o Comercial Carvalho, Armazém Paraíba, né? E sempre era atendido. E ele sempre dizia, não entregue para outra pessoa, entregue em mãos, né? Tinham as pessoas que ele se direcionava na carta. E assim ele empregou muita gente, né? Com isso também ele tinha uma preocupação, né, de que esse pessoal fosse trabalhar e não tivesse condições de pagar as passagens para Teresina, né? E ele conseguia com a Jurandir, né, com o seu Jurandir e a Dona Socorro, as carteirinhas, né, de viajar, né? Viajar na Jurandir, viajava de graça, às vezes ele conseguia 50%, outras era de graça. Então tinha aquele período que ele tinha que ir na Jurandir, que o pessoal trazia as carteirinhas, várias carteirinhas para ele renovar. Aí chegava lá dando socorro, né, com o seu Jurandir, atendia e tudo. Prontamente renovava as carteirinhas e ele saía distribuindo para o pessoal que trabalhava, né, na capital, né? O pessoal ia para a capital, vinha para São Pedro. Ajudou muita gente, graças a Deus eu sou testemunha disso, né? Com as famílias, Padre Carvalho, eu acho que todo mundo já viu ele dizendo na missa,
quando as crianças começam a correr, começam a gritar, ele diz, deixa as crianças correrem, porque é melhor correr aqui na igreja do que correr lá fora, né? E com isso ele foi incentivando os pais a levarem as crianças para a igreja, né? Como sempre faz todos os domingos, né? Os pais levam as crianças porque sabe que o Padre Carvalho não vai brigar, reclamar porque aquela criança está gritando ou está chorando, né? E ele prefere ver as crianças na igreja do que ver as crianças na rua correndo, né? Ou nas calçadas. Ajudou muitas famílias na parte de dialogar com os filhos. Muitos casos chegavam para o padre de suicídios, né? As famílias vinham relatar, padre, me ajude. Isso em todas as cidades que a gente andava, todas as cidades, não era só aqui em São Pedro, né? Inclusive até hoje, né? As pessoas vêm procurar o Padre Carvalho porque seus filhos estão tentando ou pensando em suicidar-se, né? O Padre Carvalho prontamente atende todos eles, né? Um padre tem muita coisa na cabeça. Olha, veja bem, o padre confessa não sei quantas pessoas. O que ele escuta? E que ele não pode dizer? Isso aí já é um acúmulo na cabeça. E nem todo mundo tem o juízo igual. Tem muito problema para a cabeça de um padre. Se você for pensar, né? Você nem aperreia ele. Na casa paroquial, é possível fazer uma verdadeira viagem no tempo através das fotografias que contam a história de fé do padre. Quem o visita sabe que o Padre Carvalho, fora do altar e sem as vestes de sacerdote, é uma pessoa muito alegre e bem-humorada. Uma voltinha aqui. Eita, que vocês perderam meu dia todo. Rapaz, tiveram um gato ali. Ele fica rindo. Tu tá rindo de quê, rapaz? Marina, faça meu gombo. Ele brinca com a gente. Ele inventa coisa. Eu digo, o que o senhor está inventando aí? Ele vem lá de cima para cá cantando. Ele canta, ele gosta de cantar. Aí ele chega aqui e ele me conta uma história. Então eu digo, padre, para com isso, padre, o senhor é padre. Porque eu vejo que ele está inventando história. O senhor é padre. Aí ele sorri. Aí ele é aquela pessoa assim, como pessoa, eu e ele aqui, tudo tá bom. Nós somos amigos, tudo tá bom. O Padre Carvalho, para mim, é um grande amigo. Dona Osmarina é muito mais que secretária paroquial. Ela serve a paróquia há 18 anos e tem muita amizade e respeito pelo padre. Eu trabalhava na Secretaria de Saúde, eu chegava em casa 1h. Aí, quando foi ali, por volta de umas 2h, eu estava em casa e buzinou um carro lá na frente. Aí eu saí, era ele. Ele e o César, que na época o César era o secretário. Aí ele entrou e já foi dando recado. Que tinham me informado ele que tinha essa pessoa que era muito trabalhadeira, muito responsável. Aí eu dei as minhas desculpas. Aí ele disse que queria que eu viesse, tentasse trabalhar com ele. Minha filha, é o seguinte, se deu certo, bem. Se não deu certo, muito obrigado, até logo. Aí eu dei a resposta para ele, positivo. Aí ele disse, pois amanhã você já começa, você vem tardezinha, só para fazer a janta do padre. Eu trabalhava na secretaria, mas aí eu chegava aqui cedo, fazia o café do padre, deixava, aí corria para o meu trabalho. Aí lá todo mundo já sabia que eu tinha que sair mais cedo para vir para a casa do padre. Ele me chama demais, mas chama. Tudo dele eu tenho que estar na frente. Quando chega uma pessoa que procura a Marina, ele já acostumou tanto comigo que ele acha que ele não tira meu nome da mente, nunca. Mas só que eu não faço nada sem falar com ele. Tudo eu tenho que falar com o padre. Eu não deixo de falar com o padre. As coisas que tem que fazer. Mesmo que ele esqueça. Ó, padre, amanhã tem uma missa. Aí, padre, amanhã tem uma missa, tá hora, assim, assim. Ele andava muito, ele tinha vigor para ele ir para todo lugar, sabe? Ele marcava uma missa aqui, ele marcava outra ali. E ali tudo dava certo. Ele tem a boa vontade dele fazer as coisas.
Eu agora estou imaginando no dia de finado. Vocês estão vendo a situação que está as coisas. Esse tempo está quente demais. No dia de finado, o Padre Carvalho não relaxa. É a missa, em todos é a missa. Não é só benzeu ali, não. É a missa. Na véspera, ele vai lá e joga água no cemitério. E aí, no dia mesmo dos finados, ele vai celebrar em cada cemitério. Eu acho que ele deixa um legado muito grande na nossa história de paróquia. Ele já tem 32 anos, não somente pelo tempo, mas pela intensidade com quando ele chegou, que era bem mais jovem, ele era muito mais intenso, ele era uma pessoa muito dinâmica. Ainda hoje me surpreende o Padre Carvalho já ter 75 anos e uma diabetes há muito tempo, e ele sempre está nessa dinamicidade, sempre trabalhando. Eu sempre falo muito sobre a questão da oração do Padre Carvalho, porque eu tive experiências, tive já vários testemunhos em relação à oração dele, e a oração dele realmente é uma oração de força, é uma oração de, como é que eu posso falar, uma oração de muito poder. Ele realmente ora, e ele tem aquele poder em relação àquela oração. Pai nosso que estás no céu. Falar em Padre Carvalho, eu acho que é falar do nosso patrimônio do município. Quer dizer, nós não somos perfeitos. Eu acho que o Padre Carvalho não é perfeito, mas ele fez o que pôde fazer. Ser um sacerdócio é abandonar tudo da sua vida para servir a um povo. E o Carvalho escolheu São Pedro do Piauí. Doou a vida dele aqui, está com a gente. Eu agradeço a Deus todo dia por ele, oro por ele e creio que Deus vai dar muitos anos de vida para ele. Nos conhecemos na infância, na cidade de Campo Maior, somos conterrâneos de lá. Conheço muito bem a família, os princípios cristãos, a vivência dele com seus pais, né, com sua mãe, Enedina, muito forte. Tivemos a oportunidade feliz de recebermos o título de cidadão são pedrense, que eu também não sou filha de São Pedro, como já falei, sou de Campo Maior, e recebemos no mesmo dia de requerimentos feitos pelos vereadores, aprovados, e recebemos esse diploma no mesmo dia na Câmara Municipal. Minha mãe esteve presente e minha mãe foi professora dele, ele sempre fala dela com muito carinho, que ela foi professora dele na sua infância, Dona Isis, ele gosta de falar, Isis, Maria, Martins, Raposo, Castelo Branco. Então foi com muita honra que minha mãe falava nele também com muito carinho. Às vezes quando tinha aquelas rifas aqui dos festejos que ele fazia do boi, ele levava sempre 2 bloquinhos para minha mãe. E minha mãe ficava feliz. Ele me batizou, teve presente na minha crisma, me investiu como coroinha e faz parte da família até o dia de hoje, graças a Deus. Sempre acompanhou toda a trajetória da minha vida até hoje. Fico até meio preocupado com ele quando ele fica ali sozinho quando acaba a missa, porque eu sinto tipo, o que ele vai fazer agora? É claro que é dormir, mas e amanhã? Como é que ele vai acordar? Será que acordar bem? Amanhã é uma segunda-feira, o que ele vai fazer amanhã? É uma preocupação que eu sinto, tipo uma preocupação de filho para pai, porque eu sempre tratei ele, pelo carinho dele, eu sempre tratei ele como um pai. Servir com o padre é muito bom, como ele diz, é bonito e gratificante. Servir com o padre é sem explicação, porque Padre Carvalho ali, do seu jeitinho, é bom demais servir com ele. Por onde ele passou, eu acredito que muitas das pessoas sentem sua falta, porque realmente foi um padre dinâmico, um padre que trabalhou, né? Construiu. Na cidade de São Pedro do Piauí, todos os bairros têm igreja, né? Todos os bairros têm uma capela. Também fruto do trabalho de Padre Carvalho, né? Sempre conseguia recursos e construía essas capelas, essas igrejas, para que as famílias ficassem mais próximas de Deus. Ah, eu não vou para a missa no meu bairro porque não tem igreja. Pois pronto, São Pedro do Piauí, todo bairro tem uma igreja. Padre Carvalho não perde a oportunidade de elogiar a sua paróquia e o povo de fé da comunidade. As festas aqui, todo ano aumentam. O povo aqui realmente é um povo católico, um povo preparado, um povo educado,
um povo serviçal. Por isso mesmo que eu não vou embora, porque eu já estou aqui com 33 e cada dia aumenta mais a vontade de ficar. Agora, depende do arcebispo, médio Padre Carvalho. No início de 2024, o padre Ayrton de Maria foi ordenado vigário paroquial para auxiliar nos trabalhos pastorais da paróquia São Pedro. Ele também é pároco da paróquia Santa Cruz, em São Gonçalo do Piauí. Padre Carvalho o admira muito e desejava tê-lo como vigário paroquial. Foi eu que pedi e o arcebispo aceitou, porque não é o Padre Carvalho pedir, é o bispo liberar. Quem libera é o bispo. O Padre Carvalho não pode nem deve liberar padre para vir. Ele pede e o bispo, se achar conveniente, libera. Foi o que aconteceu com o Padre Ayrton de São Gonçalo. Primeiro, é um padre muito bom. Segundo, está perto. São Gonçalo é daqui a 12 quilômetros. Então facilita. Facilita também para os outros que vinham de longe, né? Então eu escolhi o Ayrton, é muito bom, muito capacitado e mora perto. Então qualquer momento que necessite, ele pode vir porque mora perto. As capelas, gente, eu tive o privilégio de conhecer. Tem uma comunidade lá chamada Piqui, Deserto. Gente, é muito longe. Ao chegar lá, eu vi uma capela mesmo, organizada e tudo. Aí passa na mente da gente, como esse padre, há tempos atrás, mais difíceis, como que ele conseguia, né, realizar essa questão das igrejas, né? Existe um sentimento recíproco entre a comunidade e o padre há muito tempo. A prova disso é a mobilização do povo todos os anos. O povo, geralmente, não dá assistência a todos os grupos, aqui é o contrário. Eles procuram servir todos os grupos, inclusive os jovens também. É o povo em geral, é o povo que quer, é o povo que está tendo aquela ansiedade, aquela sede, né, da presença de Jesus Cristo. Então, cada dia aumenta. A fé em Jesus Cristo, todo dia aumenta mais. A igreja é a maior parcela de fé do universo. Por onde passou, o Padre Carvalho deixou muitas histórias e amigos. Em 41 anos de sacerdócio, foi pároco em apenas 2 paróquias. A de Nossa Senhora dos Remédios em União, que hoje tem como pároco o Padre Deodato Felipe, e a paróquia São Pedro, em São Pedro do Piauí, onde está atualmente há mais de 32 anos. Como já completou seus 75 anos de idade, Padre Carvalho deixará de ser pároco no início de 2025 e será substituído nas suas funções pelo Padre Francisco Aquino, que atualmente está à frente da área pastoral Santa Clara, em Teresina. Mesmo ao deixar de ser pároco, o padre continuará na comunidade que o acolheu há 32 anos e que se tornou sua casa. O tão famoso Padre Carvalho não poderia encerrar sua missão como pároco sem antes receber essa grande homenagem, ainda em vida, de quem o tanto admira. Falar sobre o Padre Antônio José de Carvalho, nosso Padre Carvalho, é falar de um ícone aqui em nossa arquidiocese. É falar do seu dinamismo pastoral, é falar da sua disposição missionária, é falar do seu serviço prestado com amor à nossa arquidiocese. Nos últimos tempos, na paróquia São Pedro, a nossa palavra quanto ao Padre Carvalho é reconhecimento e é também gratidão. A ele o nosso abraço, a todo o povo de São Pedro, que caminhou nos últimos tempos inspirados, animados pelo seu dinamismo pastoral. Nossa gratidão a ele. Que Deus o abençoe para que ele possa prosseguir com saúde e muita paz, colaborando com a ação evangelizadora aqui em nossa arquidiocese, sobretudo ali em São Pedro, onde ele vai permanecer morando e convivendo com o seu povo a quem tanto ele ama. Parabéns, Padre Carvalho. Que o Senhor lhe abençoe, lhe conceda muita saúde e muita paz. Um grande abraço, meu irmão. Olá, Padre Carvalho, paz e bem. Vamos falar do Senhor. Pois bem, lembro muito bem quando, antes de ser seminarista, nas missões lá na cidade de Agricolândia, com a grande missionária Dona Nenê, o Senhor celebrando, como também na comunidade Pedras, nos festejos de Santa Ana. E eu nunca vi o Padre Carvalho dizendo boa noite.
mas sempre dizendo: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Isso para mim me chamava a atenção, porque também o povo respondia: para sempre seja louvado. É um padre que sempre coloca Jesus na frente. É um padre que ama nosso Senhor. E fiquei sabendo que o seu canto preferido é aquele que diz: achei Jesus nos braços de Maria. Que bom, Padre Carvalho, o Senhor encontrou Jesus e por meio do seu testemunho, muitas pessoas também fizeram essa experiência. Obrigado porque o Senhor me incentivou a ser padre e agora, sendo padre, estarei aí com o Senhor. Bendito seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Muitos anos de vida com saúde e paz. Quando o Padre Carvalho foi se ordenar a padre em Campo Maior, eu, minha irmã e minha prima fizemos a primeira comunhão neste dia com ele. Um dia maravilhoso que ficou na minha memória. Agradeço de coração por tudo que Padre Carvalho fez por mim, pelos seus ensinamentos. Eu o considero como segundo pai. Padre Carvalho, um avô que gosto muito, que amo muito. Ah, Maria era muito bom demais, eu gostava muito do padre, ainda hoje. E muito obrigado, Padre Carvalho, por ter permanecido com a gente. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê essa oportunidade de o senhor continuar mais muitos dias com a gente. Padre Carvalho, feliz da cidade que teve a honra de tê-lo como pároco. Padre Carvalho, temos em sua pessoa alguém que age como filho nato de união. Então, por onde ele passar, ele vai deixar aquela história de fé, de dedicação. Então, para o senhor, muita felicidade, um abraço fraterno deste seu grande amigo. Que ele tenha mais saúde, que ele permaneça por muitos anos ainda com a gente, que Deus abençoe a sua vida. Você está longe de mim, mas está no meu coração e perto de mim. Aqui, Padre Carvalho, você e eu, para sempre. E o Padre Carvalho é um testemunho de fé, é um testemunho de oração e principalmente a gente percebe que ele viveu de fato a vocação, ele viveu de fato sua ordenação até hoje, desde os 41 anos que ele iniciou. Cada dia é como se fosse a primeira missa que eu fosse celebrar. Nunca me arrependi e nem me arrependerei. Estou realizado. Em outras palavras, estou bem realizado. Não me arrependo, Jesus Cristo não quer e nem eu também. Eu gosto demais dele, do Padre Carvalho, teve tanto favor, meu filho, você nem imagina. Eu considero muito o Padre Carvalho. Longe de mim magoar o Padre Carvalho. Por isso eu agradeço a Deus por ter botado o Padre Carvalho no meu caminho. E eu tenho muito medo de perder ele. E eu quero mandar um abração para ele. Muito abraço. E um beijo no coração. Beijo no coração. E obrigado por tudo que ele fez aqui. Um grande abraço, Padre Carvalho, pela minha mãe e pelo meu pai, que já são falecidos. Um abraço para o senhor. O aniversário dele é 16 de março. Mas ele não me atendeu, eu vou atender hoje, né? Parabéns pra você, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida também e a nossa amizade. Tenho na certeza que aonde ele chegar, todo mundo gosta dele. Que ele continue, né, sendo essa pessoa boa, amigo de todo mundo, que ele é uma pessoa muito comunicativa, né? Ele continue abraçando todo mundo, que essa é a lembrança que nós temos dele. Só que eu desejo para ele tudo de bom, muita paz, saúde, dignidade, que ele seja sempre o padre que ele foi aqui em União, no momento que ele esteve aqui, né? Ele era uma boa pessoa aqui em União. Quando ele foi embora para lá, Maria, eu fui uma, e ele também. Senti muita falta dele. E rezamos para que o Senhor possa viver muitos anos ainda, celebrando a missa e cantando a nossa música, né? Achei Jesus nos braços de Maria. Achei Jesus, achei meu
Salvador. Achei a graça, a paz e a alegria. Achei meu Deus e meu Consolador. Meu Jesus, tesouro de minha alma, oh, quantos bens sobre derramar. Sois na vida o céu de quem vos ama. Eu vos achei e não vos deixo mais. Achei Jesus, achei o meu amado, achei a vida, a luz e o amor. Achei Jesus por mim sacramentado, achei do céu e da glória o penhor. Tesouro de minha alma, oh, quantos bens sobre mim derramar. Vós sois a vida, o céu de quem vos ama. Eu vos achei